Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para corrigir a prova da AGPEM, CESIP, Agente Penitenciário do Distrito Federal, parte de raciocínio lógico. Eu sou o professor Pablo Guimarães e vou trabalhar com vocês esses 10 itens que apareceram aí na prova. Bom, você deve ter percebido que a prova foi extremamente tranquila, com assuntos que estavam no edital, bem pertinentes, tá? Assuntos assim que foram muito bem trabalhados em sala de aula por nós, não só na nossa sala de aula virtual, como também nas turmas presenciais que nós tivemos. As turmas presenciais espalhadas aí por todo o DF. Bacana? Foi sucesso. Tenho certeza que você, meu aluno, se garantiu nessa prova aí, pelo menos na parte de raciocínio lógico, eu tenho toda certeza disso. Então vem, vamos conhecer esses itens, vamos lá. Vamos para dentro e nós temos aí, para essa prova da AGPEM, uma primeira questão. Nós estamos corrigindo aqui, gente, a ordem da prova tipo C, tá? Prova tipo C. Tá aí o texto que apareceu na prova dizendo assim, que dos 200 candidatos aprovados no concurso para o cargo de agente de atividades penitenciárias, 160 foram selecionados na ampla concorrência e 40 selecionados entre os candidatos que se declararam portadores de alguma deficiência. Sabe-se que, entre esses 200 aprovados, 80 são formados em Direito, 90 em Sociologia, 55 em História, 32 em Direito e Sociologia, 23 em História e Direito e 16 Sociologia e História. E 8 são formados em Direito, Sociologia e História. Os demais não possuem nenhuma dessas formações. Então, muito bem. Você percebe aí claramente, turma, claramente perceptível que essa questão trata de quê? De teoria dos conjuntos. A parte de conjuntos, por que eu sei disso? Porque ele me fala sobre Direito, História e Sociologia, são 3 das formações possíveis aí, e nós temos as interseções muito bem ressaltadas. Direito e História, Direito e Sociologia, os 3, né? Então nós vamos trabalhar aí com aqueles nossos conjuntinhos. Vamos fazer o desenho. Vamos lá. Olha só. Vamos desenhar aqui. Eu vou desenhar com cor preta. Perdão. Vamos desenhar aqui com azul. O conjunto dos que são formados em Direito. Vamos fazer agora de verde os que são formados em História. E vamos fazer de vermelho os que são formados em Sociologia. Muito bem. Então nós temos aí os 3 grupos. Nós vamos começar a preencher isso aqui por onde? Vamos começar a preencher pela interseção dos 3. Essa interseção do meio aí. Ele me fala o seguinte, olha. 8 são formados em Direito, Sociologia e História. Direito, Sociologia e História são 8. Então vamos preencher isso. 8 na interseção dos 3. Tá aqui. O que mais? Nós temos, voltando aqui, ó, 16 formados em Sociologia e História. 16 Sociologia e História. Sociologia, bola vermelha, História, bola verde. 16 tem que estar na interseção do verde com o vermelho. Olha só o apontador a laser aí, ó. Tá vendo? Essa é a interseção que tem que ter 16. Já tem 8 aqui dentro. Nessa parte que está vazia, faltam quantos, gente? Faltam 8. Faltam 8. Vamos voltar. 23, História e Direito. 23, História e Direito. História, bola verde. Direito, bola azul. 23. Já tem 8, gente. Qual é a região dos 23 aqui, ó? 23 é essa região aqui, não é? Já tem 8. Faltam quantos? Faltam 15. Voltou. Nós temos aqui 32, Direito e Sociologia. 32, Direito e Sociologia. Direito azul, Sociologia vermelho. 32. Já tem 8, faltam 24 aqui ó, na região de interseção. 55, galera. 55 aqui são formados em História. Então 55 em História. Vamos preencher. História é a bola verde. Tem que ter 55, mas olha só, já temos 3 espaços preenchidos. Tem que ter 55, mas nós já temos 15, então sobram 40. Menos 16,
nós temos aqui 24. Pegue mais um dado. 90 são formados em sociologia. 90 em sociologia. Peraí, sociologia é bola vermelha. Tem que ter 90 no todo. Nós já temos quanto aqui dentro? Ó, 24, 32, 40. Para fechar 90, faltam 50. Vamos para o último pedaço, galera. Último pedaço. 80 são formados em direito. 80 são formados em direito. Se 80 são formados em direito, vamos lá. 80 em direito. Direito nós já temos aqui 24 com 8, 32, com 15, nós temos 47. O total, de acordo com o nosso texto, são 80. 47 para 80, 33. Ótimo. Então preenchemos todos os dados. Preenchemos. Então se nós preenchemos aí, então nós podemos agora tentar fechar o nosso problema. Bom, esses são os números propostos. Entre os 200 aprovados, eu tenho esses números aí. E ele fala que os demais não possuem nenhuma dessas formações. Entre os 200 aprovados. Esses aprovados podem ser ampla concorrência ou portadores de alguma deficiência. Bacana? Vamos voltar aqui no nosso diagrama e vamos fazer rapidamente, pessoal, uma conta com todos esses dados aí, só para a gente descobrir o quê? Descobrir quantos não estão aí dentro dos 200, né? Então vamos somar o 33 com 15, com 24, com 8, com 24 de novo, com 50. Nós vamos ter aí 162. O total aqui dentro, ó, total de 162. Bacana? Esse é o total, 162. Mas, não tem 200 candidatos? Se eu tirar esses 162, quantos me sobram? Me sobram 38. Esses 38 não tem nenhuma dessas formações. Então, corresponde ao grupo de nenhuma dessas formações. Nenhuma dessas formações. Joia, joia? Então, sucesso total. Nós temos agora que partir para a nossa guerra, né? Partir para os nossos itens que estão a seguir. Escolhendo-se, ao acaso, um dos candidatos aprovados entre aqueles que possuem uma, duas ou três formações mencionadas. Então, entre os que possuem. Muito bem. A probabilidade de que ele seja formado apenas em história é inferior a 0,2. Ele quer a probabilidade. Probabilidade de ser formado só ou apenas, tá? Vou botar só em história, né? Vamos lembrar que toda probabilidade é uma divisão entre aqueles casos que são favoráveis pelos casos que são possíveis. Os casos que são favoráveis são os que atendem a esse requisito aqui do item. Quantos são os aprovados que têm a formação apenas em história? Volta e pega esse número. Só em história. São esses 24 aqui, gente. Não é? Que não estão se relacionando nem com direito nem com sociologia. São 24. Então põe 24 aqui. E divido pelo total de casos. Peraí, total de casos que o item cita. Ele fala, escolhendo seu acaso, um dos candidatos aprovados entre aqueles que possuem. Entre aqueles que possuem. São 24, um total de quantos que possuem uma, duas ou as três formações? 162. Total. Então vamos fazer esse cálculo aqui. 24 sobre 162. Quando você dividir 24 por 162, você vai ver que isso aqui vai dar 0,14. Claro, vai dar um número contínuo aí, 14, 8, enfim. Vai dar esse número aqui. Ele é inferior a 0,2? É. 0,148 é inferior a 0,2. E esse item é um item o quê? Certo. Então você pode colocar aí
e já pode correr para abraço. Você acertou a primeira questão, o item 41 da sua prova tipo C, marcando o que certo. Ótimo, ótimo. Vamos para o segundo. Escolhendo, se ao acaso, 1 entre os 200, entre todos, 1 entre os 200, a probabilidade de que ele não tenha nenhuma das três formações é superior a 0,25. Então, peraí, a probabilidade dele não ter nenhuma das três formações. Quantos são aqueles que não têm nenhuma das três formações? Volta lá e pega esse dado. Nenhuma dessas formações, nenhuma das três formações são 38. Então, coloca aqui, 38. No total de quem? Dos 200. Porque ele fala que é para pegar entre os 200 selecionados. Quando você dividir 38 por 200, você vai achar 0,19. É superior a 0,25? Não, não é superior. Errado o item. É um valor inferior a 0,25. Ok? Então, 42, marca errado. Então, vamos ver essa 43 aí. Essa 43 diz assim: mais de 40 dessas pessoas são formadas unicamente em direito. Unicamente em direito. Vamos voltar e ver? Unicamente em direito quer dizer só direito. Só direito são essas aqui, que não tem outra formação, unicamente. Então são 33. Como ele falou, mais de 40, errou. Então, item errado. Menos de 40, né? São 33. Item erradíssimo aí. E por fim, o item de número 44, que agora fala assim: é possível que todos os 40 selecionados entre os candidatos que se declararam portadores de alguma deficiência não sejam formados em Direito, em Sociologia, nem em História. É possível que os 40 não tenham nenhuma dessas formações? Vamos voltar. Quantos não tem nenhuma dessas formações, gente? Olha aqui. O problema todo está aqui. Quem não tem nenhuma dessas formações corresponde a um total de quanto? De 38. Mas, quantas pessoas são portadores nesse caso aí que ele está solicitando, de alguma deficiência? 40. 40 são selecionados, né? Se eu tenho 38 que não tem nenhuma formação, mas eu tenho que selecionar 40 portadores de alguma deficiência, né, que se declararam portadores de alguma deficiência, então você concorda que tem 2 aí que obrigatoriamente tem que ter algum tipo de formação? Por isso, não é possível. Não é possível. Existem 2, item errado. Existem 2 que tem que ter algum tipo de formação. Beleza? Vai para 45. É possível que a única formação de todos os 40 selecionados entre os candidatos que se declararam portadores de alguma deficiência seja Sociologia. A única formação seja Sociologia. Volta lá, volta lá. Sociologia. 50 tem como única formação Sociologia. 50. Dentro dos 50 é possível que eu tire daí os 40 que tem algum tipo de... que se declara com algum tipo de portador de deficiência? É possível. Então se é possível, o 45 está o quê? Correto. É possível que dentro dos 50 a gente tire 40. Existe essa possibilidade. Bacana? Então tá aí a primeira leva de questões relativas a quem? Relativas à teoria dos conjuntos e probabilidade. Você perceba que em 2015, das questões que a Funiversa fez, em todas as provas da Funiversa, Estado de Goiás, né, CAPJUS, fez também Polícia Técnico-Científica no Estado de Goiás. Então essas provas que a Funiversa fez e que caiu o raciocínio lógico, em todas elas, a Funiversa cobrou a trinca: teoria dos conjuntos, probabilidade, e também cobrou a parte de tabela, verdade, proposições e conectivos. Isso foi comentado, o pessoal do online aí deve estar rindo de orelha a orelha. Foram os 2 últimos vídeos que eu postei no online. Há 2 semanas da prova eu postei lá 2 últimos vídeos, e se você ficou antenado nesses 2 últimos vídeos, que foi a correção dessas provas, e eu trabalhei dicas também, cara, sucesso. Nossos alunos que fizerem aí os aulões devem estar nesse momento rindo de orelha a orelha, porque foram as questões que nós trabalhamos. E a Funiversa simplesmente repetiu o processo. Vamos continuar. Vamos lá, mais uma. A respeito da lógica proposicional e de argumentação, julgue os itens de 46 a 50. Então, item 46, está aí. Se uma proposição pode ser simbolizada na forma P, se e somente se que, então ela é equivalente à proposição simbolizada na forma P então Q e Q então P. Isto é, independentemente das valorações V ou F
de P e de Q, as proposições P, se somente se Q, e P então Q e Q então P, tem sempre as mesmas valorações. Gente, perfeito. Item correto. Caramba, eu tô lembrando aqui das últimas turmas que eu trabalhei aí, as dicas de véspera, as dicas de revisão. No sábado, agora, antes da prova, que eu trabalhei questões e tratei desse assunto. Esse assunto do se, somente se, se. O que é o se, somente se? É uma seta para um lado, junto com uma seta para o outro, não é isso? Eu tenho P de um lado, Q do outro. Eu tenho uma união de cientões aqui. Eu tenho uma junção, melhor dizendo, de cisentões. Como é que fala isso aí? Um plural disso aí, Diego? Diego Amorim, ajuda, cara. Como é que é o plural de cientão? Né? Então eu tenho uma dupla de cientão. Vou falar dessa forma e acredito que não estou errando. Tenho se, somente se. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é equivalente a falar que eu tenho uma seta indo para Q e, ao mesmo tempo, tenho uma seta indo de Q para P. De Q para P. Tá? Porque a volta, né? Essa volta aqui, ó, de Q para P, ela pode ser invertida. Você pode simplesmente dizer o quê? Dizer que ela é isso aqui, ó. Não é isso? Que é esse cara aqui. Então, perfeito. Item certo, tá? Se você quiser comprovar isso aí, é só jogar na tabela verdade. Mas o item tá certinho. Bacaninha. Foi bem amplamente discutido aí nas nossas aulas. Muito bom. 46, fechou certo. Vai pro 47. 47. Considere as proposições seguintes. Marcelo frequenta a academia no período noturno e reside em Taguatinga. Que todos os agentes de atividades penitenciárias residem em Taguatinga. C. Marcelo é agente de atividades penitenciárias. Nesse caso, sendo as proposições P e Q premissas de um argumento, logo P e Q são premissas verdadeiras, e se a sua conclusão, é correto afirmar que o argumento é um argumento válido. Quando que o argumento é válido, gente? O argumento é válido quando a conclusão, como consequência única e exclusiva das premissas, for também o quê? Verdadeira. É válido quando a conclusão, como consequência única e exclusiva das premissas, for também verdadeira. Então tem que saber se C é verdadeiro. Agora observe uma coisa. Ele está me dizendo que todos, na letra Q, os agentes de atividade penitenciária residem em Taguatinga. Então todos eles moram em Taguatinga. E na letra P ele está dizendo que o Marcelo frequenta a academia no período noturno e reside em Taguatinga. O Marcelo mora em Taguatinga. O fato do Marcelo morar em Taguatinga é garantia de que ele é um agente penitenciário? Não. Então eu posso dizer na letra C que o Marcelo é agente de atividades penitenciárias? Não, não posso. Ele pode ser, como ele pode não ser. Eu não tenho garantia. Por quê? Fecha para mim aqui. Olha só. Eu estou dizendo para você o seguinte, que todo agente mora em Taguatinga. Todo AGPEM, agente de atividades penitenciárias, todo AGPEM mora em Taguatinga. Estou dizendo que o Marcelo mora em Taguatinga. Por isso ele é AGPEM? Claro que não. Toda pessoa que mora em Taguatinga tem uma outra atividade, enfim. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que todo AGPEM é que mora em Taguatinga. Se todo AGPEM mora em Taguatinga, eu não posso garantir que todo mundo que mora em Taguatinga seja AGPEM. A volta não é válida. Observe o exemplo, observe o exemplo. Todo flamenguista é feliz. Quando eu te digo que todo flamenguista é feliz, eu posso garantir que todo mundo que é feliz é flamenguista? Não, porque eu tenho outras pessoas que também são felizes, não é? Por exemplo, agora recentemente os vascaínos estão felizes com a roubalheira que aconteceu no último jogo. Estão felizes. São felizes e não necessariamente são flamenguistas. De novo, todo brasiliense é brasileiro. O fato de todo mundo que é brasiliense ser brasileiro é garantia de que todo brasileiro é brasiliense? Não. Tem brasileiro que pode ser mineiro, goiano, não é? Piauiense, maranhense, São Paulino, paulista, né? Então eu tenho outros casos aí. Mas eu não posso garantir. Por quê? Porque essa palavrinha, esse termo, esse quantificador todo, ele está intimamente associado com quem? Todo AGPEM mora em Taguatinga. E não todo morador de Taguatinga é AGPEM. Isso torna o item errado. Torna o item errado porque a nossa argumentação ela não é válida. Bacana? Bem, então, item errado. Vamos para a próxima. 48. Considere que a proposição o agente Pedro nasceu em Brasília e cuida do serviço de vigilância seja escrita simbolicamente na forma P e Q. Ok, o agente Pedro nasceu, P, e aqui, cuida do serviço de vigilância, Q. Muito bom.
Nesse caso, é correto afirmar que a negativa dessa proposição, então eu vou negar essa proposição, vou negar tudo isso, é simbolizada na forma não P e não Q. Isto é, o agente Pedro não nasceu em Brasília, nem cuida do serviço de vigilância. Pode marcar errado aí, por quê? Porque toda vez que eu tenho a negação do E, o que a gente faz? A gente faz um chuveirinho aqui, né? Você vai negar o primeiro, negar o conectivo e negar o terceiro, montando a regrinha, que é a regrinha o quê? Nega, nega e nega. Então, nega, nega, nega. Nega o primeiro, nega o conectivo, nega o segundo. Quando você nega o primeiro, não P. Nega o conectivo, ou. Nega o quê? Não Q. Quando você nega o E, ele tem que virar ou, e é isso que está matando o item. Ele não mantém-se E. Errado. Ok? Negação, essa equivalência aí, essa negação do E é uma equivalência. Leis de De Morgan, né? Também foi muito discutido por nós lá no vídeo aula Leis de De Morgan. Muito bom. Vai para a próxima, 49. Ó a tabela verdade aí, ó. Eita, aqueles que falaram que não precisa saber fazer tabela, hein? Nossa, tem gente que chora uma hora dessa, hein? Fala, ô professor, por que você fez isso comigo? Tá bom, você me ensinou a fazer 9 itens, mas eu perdi um. E detalhe, esse um pode deixar muita gente pro lado de fora das vagas. Então, cuidado. Eu falei isso na nossa videodica que está no YouTube. Soltei ela em todas as redes sociais dizendo, cuidado porque você precisa de tabela verdade e a Funiversa vai cobrar. Porque tem professor dizendo que não ia cair. Lembra disso que eu falei para vocês? Tá aí, ó. Bem, considere que P e Q sejam proposições simples. Então, completada a tabela a seguir, é correto concluir que os elementos da coluna correspondente à proposição composta Q então P então P, na ordem que aparecem, e de cima para baixo, são VV, FV. De cima para baixo, VV, FV. Vamos ver? Vamos montar a tabela. Vamos lá. Começar montando aqui com o verde. Olha só, Q então P. Se então, do Q para o P, o Q é o primeiro, o P é o segundo. Então esse cara é o primeiro, esse cara é o segundo. Do Q para o P, eu vou fazer essa leitura, hein? Da direita para a esquerda. Se então só é falso, Vera Fischer. Vem, V para V, verdade. F para V, verdade. F para F, verdade. Vera Fischer, falso. Vera Fischer, falso. É o único caso aqui, ó. Vera Fischer, que tá dando falso. Continua, vai para a próxima. Agora eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso fazer Q então P, que é esse cara. Seta, ou se então, P, que é esse cara aqui. Vamos apagar o que tem de verdinho pra gente não se confundir. Oh, meu Deus, eu apaguei isso aqui. Então, vamos voltar. V, V, V. Muito bem. Agora nós vamos fazer essa conexão, pessoal. Essa conexão desse cara que é o primeiro para essa aqui que é a segunda. Então, nós vamos da direita para a esquerda de novo. Só é falso Vera Fischer. Então vem V para V, verdade. V para V, verdade. Vera Fischer, falso. F para F, verdade. Então ficou assim a nossa última coluna. VVFV, tá? Então, na ordem de cima para baixo, ficou VVFV? Ficou. Marca certo, corre para abraço. E aí nós estamos no último item. Então se ligue, tabela verdade. Importantíssimo e caiu. Caiu tabela. Que bacana, hein? Que bacana. Para poder revalidar as nossas aulas. Muito legal. 50. Considere as seguintes proposições hipotéticas. Mário cumpre pena em regime fechado na penitenciária da Papuda. Que Mário está de férias com a família nas praias do Ceará. Nesse caso, sendo Mário, tanto na proposição P quanto na proposição Q, a mesma pessoa, a mesma pessoa, independentemente das valorações V ou F de P e Q, a proposição P e Q é sempre falsa. Oba! Marca certo porque ela é sempre falsa mesmo. E sabe por quê? Olha o pulo do gato aqui, ó. Vem comigo. Letra P, o Mário cumpre pena em regime fechado. Letra Q, o Mário está de férias. Gente, não é a mesma pessoa? Peraí, não é a mesma pessoa? Ele não garantiu que é a mesma pessoa? Como é que a mesma pessoa pode estar cumprindo pena em regime fechado e pode estar de férias no Ceará? É possível isso? Não. Então você concorda que se uma delas for verdadeira, a outra automaticamente é o quê? Falsa.
Se uma é verdadeira, a outra automaticamente é falsa. Então, se as duas existem ao mesmo tempo, eu não posso ter as duas sendo verdadeiras, porque o cara não pode estar cumprindo pena em regime fechado e também, ao mesmo tempo, estar de férias no Ceará. Então, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Não tem um momento em que as duas são verdadeiras, porque uma contraria a outra. Concorda? Então vem. Se eu não tenho um momento em que as duas são verdadeiras, e eu estou falando aqui do conectivo E, esse conectivo E é verdade quando? Quando todas forem verdade. É verdade quando todas forem verdade. Tem como essas duas serem ao mesmo tempo verdadeiras? Não. Se uma for verdadeira, a outra obrigatoriamente é falsa. Se uma for falsa, a outra obrigatoriamente é verdadeira. E esse E nunca vai então poder ser verdadeiro. Ele sempre será falso. Sempre será falso, é o que o item disse, marca C de cachorrão. Delícia, delícia? Bacana? Galera, fechamos aí o nosso vídeo de correção de comentários da prova de raciocínio lógico AGPEM 2015, Distrito Federal. Foi sucesso, raciocínio lógico foi uma delícia, tranquilo, quem estudou com a gente com certeza conseguiu, e eu te digo, gabaritar esses 10 itens. Raciocínio lógico não foi o prato de dificuldade desse certame. Certo? Eu sou o professor Pablo Guimarães, fico por aqui e te falo, se inscreva no nosso canal no YouTube, Aula Móvel. Vai lá no YouTube, escreva lá Aula Móvel, que você vai receber todas as nossas atualizações, os vídeos de dicas e os vídeos de comentários das provas, inclusive desse. Eu estou gravando raciocínio lógico, mas tem muito mais vídeo por aí. É só correr lá no canal do YouTube e procurar Aula Móvel. Bacana? Um beijo para vocês, grande sucesso, até mais!